Olá, pessoal. Vamos trabalhar agora com um modelo de gráfico personalizado, certo? O gráfico que nós vamos montar é um gráfico que trabalha com um sistema de medição automática. A planilha que eu vou trabalhar nesse caso foi a planilha utilizada em aula, a planilha que trabalha com o cálculo do IMC, ok? Ah, Lembrando que para você calcular o IMC, você tem que ter o peso dividido pela altura ao quadrado. Esta função aqui, né? Esse símbolo representa a potenciação do valor da altura, ok? Então, lembrando que a fórmula foram essas aqui aplicadas. Olha só, eu digito o peso, né? Por exemplo, 60 quilos. E aqui, observe que já está mudando, olha. Porque como eu entrei com peso 60 quilos, o IMC que está sendo calculado aqui é 21, olha só. E como o IMC que está sendo calculado aqui é 21, automaticamente eu estou no peso ideal, ok? E o sistema aqui do meu gráfico já marcou peso ideal. Então, se eu colocar 300 quilos, dou Enter, o IMC é 107, eu já estou com obesidade 3, mas o meu gráfico também está marcando aqui, ó. Então, eu posso usar como saída isso aqui, ou eu posso usar como saída meu próprio gráfico aqui, que já está tendo um sistema de medição, tá certo? Então, eu vou fazer com vocês esse gráfico aqui, ó. Caso você não lembra como é que coloca a fórmula, né? Aqui foi utilizado uma estrutura de decisão, olha só, onde nós testamos cada situação para que se dê abaixo do peso, né, do sobrepeso e assim por diante, ok? Verifica a aula de estrutura de decisão composta, porque isso aqui é estrutura de decisão composta. Vamos fazer agora o nosso gráfico, tá certo? O gráfico, para ser montado, você vai precisar entrar com esses valores aqui, né, que são padrão para essa tabela que trabalha com o IMC, né? Eu preciso ter uma tabelinha para mostrar o peso, o abaixo do peso, o peso ideal, o sobrepeso, assim por diante, né? De acordo com o modelo que você vai montar de gráfico aqui, ó, você vai ter que verificar quantas informações você vai precisar para montar teu gráfico. Por exemplo, o meu, eu estou precisando de 6 informações. Se você precisar de 4, você só vai usar 4 aqui, ó. Mas tem uma dica para vocês. Olha só, aqui existe um gráfico que está fazendo um círculo. Não aparece, mas aqui tem um círculo, pessoal. Olha só, sendo que esta parte do ângulo, que começa a partir desse ponto, tem que chegar até aqui. Tudo isso aqui tem que dar 100 somado. Então, por exemplo, se você tiver quatro pontos do teu gráfico aqui para mostrar, você vai ter que dividir esses 4 entre 100. Uma dica que eu dou para vocês, para ficar legal, o efeito do gráfico, é que sempre o primeiro ponto do teu gráfico e esse último aqui, ó, você faz com que seja menor. É por isso que, ó, somando todos esses valores aqui, ó, dá 100. E eu coloquei nas extremidades, olha, 10 e na outra extremidade, que é esse lado aqui, ó, também 10. Mas a somatória aqui tem que dar 100. Então, deste ponto até este ponto aqui final, nós temos 100. E o outro 100 que está aparecendo aqui embaixo, ó, que para mim não tem valor nenhum, mas é necessário para você construir o gráfico, ter uma somatória aqui de 200, pessoal, olha só, tem que ter 200, sendo 100 é para participar do teu gráfico. Os outros 100 você vai ter que colocar, é obrigatório, mas depois você tira ele daqui, ó, tá? Como eu fiz aqui no meu. No caso aqui, o ponteiro, como vocês podem observar, olha só, o ponteiro, ele tem 3 entradas, né? Você tem aqui, ó, 3 campos, perdão. Você tem aqui o campo entrada, ponteiro, base. Olha só, o campo entrada, ele está relacionado com digamos, a posição que o ponteiro vai ter aqui, ó, para ele andar. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar um valor 45, olha só,
Ele está vindo para cá, porque esta aqui é a posição 45. Se você colocar aqui, ó, 2, ele vai vir para cá, olha. Se eu colocar 0, é a posição inicial, olha, marcou 0. Então, ele vai ter que fazer toda essa volta até chegar aqui, ó. Em conclusão, mas como é que ele consegue fazer isso? Olha lá, 50. Como é que ele conseguiu chegar aqui 50? Como vocês podem observar, tudo aqui é jogo de gráfico. Querendo ou não, daqui desse ponto para cá, ó, não aparece, mas está oculto, né? Está transparente, olha só. Daqui desse ponto para cá, existe um ponto gráfico, que é esse 50. Então, olha aqui, ó, o preenchimento daqui para cá é 50. Aí, onde está o preto aqui, é essa medição aqui, que é 1,5. Então, daqui desse ponto, ó, para cá, para o final, dá 1,5. Tanto é que se eu chegar aqui e colocar 10, olha só, eu estou dizendo que aqui a medida é 10, olha. Só que o meu ponteiro não ficaria legal se eu colocar 10, né? Então aqui é como se fosse a questão do comprimento, né? da espessura do ponteiro. Então eu vou colocar de volta 1,5, certo? E esse 147 que eu coloquei aqui é o ponto que começa depois aqui do ponteiro, olha, e vai fazer todo o resto, todo o contorno até chegar nesse ponto aqui, ó. Então é isso que nós temos, ó. Daqui para cá um ponto, que é 50, que está aqui. Deste ponto até esse ponto aqui nós temos 1,5, e deste ponto contornando o resto, por isso que é maior, olha lá, nós temos 147. Vamos fazer na prática, então, passo a passo, para você compreender legal isso, ok? Eu vou apagar tudo, está aqui, né? Vamos lá. Vamos excluir. Beleza. Agora, vamos lá. Você vai lá na guia Inserir, localiza gráfico, né? Nós vamos trabalhar com esse modelo aqui, ó, gráfico rosca, tá certo? A parte que representa as medições é uma rosca, tá bom? Só que eu não estou selecionando nada, eu vou fazer desde o início aqui, ó, sem destacar as áreas, né? Então, eu já tenho aqui minha área do gráfico. Nesta área do gráfico, eu vou colocar o primeiro gráfico. Para fazer isso, você vai aqui no botão Selecionar Dados. Clica em cima em Selecionar Dados. E aí você vai adicionar o primeiro gráfico, né? A primeira entrada para você ter o primeiro gráfico. Então, qual é o nome do gráfico? Como eu não coloquei ainda nenhum valor, ele está usando todo o contorno, porque o gráfico é isso, ó, tem que fazer toda essa volta, tá certo? Então, qual é o nome do primeiro gráfico? Olha lá, eu preciso ter duas tabelinhas para montar o gráfico. Uma, onde eu vou ter o meu sistema de medição, e que vai ser um gráfico, e outro para fazer o próprio ponteiro, tá certo? Então, no meu primeiro sistema de medição, eu vou chamar aqui, ó, o nome dessa série de medidor, né? É o nosso medidor do ponteiro. E onde está o valor aqui, né? Eu vou marcar, vou apagar aqui, e vou selecionar os valores desse medidor. Os valores são esses que eu falei para vocês, ó, que vai do 10 até o 100, ó. Estou arrastando. Então, tem que colocar até 100. Aí você já observa como é que ficou aqui, ó. Se você marcasse do 10 até aqui, 10, ó, olha lá, não tem nada a ver, né, com velocímetro. É por isso que eu tenho que ter fazer com que isso aqui suba, para ficar na parte somente de cima. E eu tenho que preencher a parte de baixo, né? Então não vai até aqui, ó, de 10 a 10. É 10 até 100, ó. Aí nós já temos um ângulo aqui, né? Tá quase igual ao gráfico que nós tínhamos antes lá. O que está errado é que ele está começando, porque todo gráfico reconhece o ponto inicial dele, ó, aqui como zero, olha lá, zero. E um gráfico, né, no caso aqui, como é um gráfico circular, o ponto inicial aqui, ó, é zero, e o fechamento do ângulo dele, ó, dá 360 graus, fechando de novo aqui onde ele começou, ó. Então, zero começa aqui e 360 graus começa aqui, ó.
questão de ângulo. Então, se 360 graus começa aqui, ó, mais ou menos nesta posição aqui, nós temos 270 graus, ó. Então, eu tenho que mudar esta posição do meu gráfico, está aqui, o que é o ponto zero, né? Para que ele vá para cá, o ponto inicial do gráfico, que é 270, ok? Para você fazer isso, vamos dar um ok para confirmar primeiro as medições que eu escolhi, olha só. E aí eu vou confirmar aqui, ó, o meu gráfico que eu acabei de inserir, certo? Depois que você fez isso, você vai ter que clicar com o botão direito em cima do teu gráfico, olha só, e aí você vai escolher a opção formatar série de dados, para você poder formatar esse teu gráfico, tá certo? Vamos formatar a série de dados. Bem, na hora que você escolheu formatar a série de dados, ele abre essa janelinha, né? Ou pode cair aqui no preenchimento, que às vezes cai aqui, porque pode ser a última formatação que você fez, mas você vai ter que vir para cá, olha, para opções de série. Aqui nas opções de série você tem o ângulo do nosso gráfico. Observe que o ângulo aqui, ó, da primeira fatia está começando em 0. É isso que está fazendo aqui, ó. Ele reconhece que a fatia aqui, ó, tem que começar aqui. E essa aqui é a primeira fatia. E não, na verdade não, a primeira fatia tem que começar aqui no ângulo 270. Então eu vou edito para 270, dou Enter, então o gráfico já veio para cá, olha, para a posição 270. Depois disso, que você colocou ela na posição 270, você vai diminuir aqui, ó, o tamanho do orifício da rosca, porque essa espessura aqui, que é o orifício, está muito grande, ó. Vamos diminuir mais ou menos para 50, olha lá. 50, acredito, eu vou editar, vou apagar, colocar 50, dar Enter, pronto, olha, 50 já está bom. E como eu falei para vocês, olha só, essa posição aqui do gráfico não nos interessa, isso aqui, ó, eu só quero essa parte aqui de cima, ok? Como você só quer essa parte de cima, você vai dar um clique aqui, ó, onde está essa parte, que é os 100, lá, não nos interessa. Eu clico em cima, né? Eu tenho que sempre observar se ele ficou destacado. Olha aqui, ó, ele está destacado, né? Olha os pontinhos aqui, ó, né? Se você clicar nesse, ó, ficou destacado esse. Toma cuidado com isso, ó. Agora esse ponto está destacado. Eu vou clicar neste ponto que está destacado e agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou lá no botão de preenchimento, olha lá, e nesse botão de preenchimento eu vou trabalhar com esses dois aqui, ó. Né? Muitas vezes você vai trabalhar com esses dois, mas nesse primeiro momento eu quero só que você trabalhe com preenchimento. Você manda expandir o botão preenchimento e marca a opção sem preenchimento, ó. Pronto, olha, já ficou nosso design aqui do velocímetro, né? Do nosso medidor, né? Ele já está aparentemente aqui, ó, na posição correta, como é que eu quero que fique o nosso medidor, ok? O que está errado, já que nós estamos trabalhando com a cor, né? Está errado aqui, ó, o nosso destaque de cor, porque eu quero que nosso sistema de medidor ele seja assim, ó, indicando que vai de um sistema, né, mais claro, né, mais fácil, até chegar no sistema mais antecioso, né, ou seja, mais perigoso. E normalmente um sistema perigoso é destacado por uma cor mais forte. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, você vai deixar na cor que está, padrão. Esse segundo aqui, você vai pintar de verde. Então, seleciona, dá um clique em cima dele, vai aqui no preenchimento sólido e no preenchimento sólido, na cor dele, você vai colocar esta cor bem aqui, ó, esse verde claro. Clicou, pronto, já escolhemos a cor desse primeiro. Vamos trocar a cor desse segundo aqui, ó. Esse segundo vai lá no preenchimento sólido, de novo, e vai escolher a cor, coloca essa cor bem aqui, ó, um ouro, né? Ouro, mais claro de 40%, olha. Aí já ficou aqui, ó, né? Agora eu vou selecionar esse quarto, lá, cliquei em cima, preenchimento sólido, e vamos trocar a cor dele para, deixa eu ver, essa cor aqui, ó, laranja, ok? Ó, então está clareando, escurecendo, né? Agora eu vou clicar nesse outro e
preenchimento sólido. E agora eu vou pegar o vermelho aqui, ó. Estou escurecendo, ó. Vermelho. E agora seleciono esse último, preenchimento sólido, e ele vai ser esse vermelho mais escuro. Olha o degradê que vai dar aqui, né? Então, um efeito que você terá aqui para medir o grau de risco que nós temos aqui, ó. Vai de um tom mais claro, né, menos ambicioso, até chegar num grau de maior atenção, ok? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? É interessante que essa parte aqui do nosso gráfico, ela tem as informações, né, do gráfico. E se você clicar com o botão direito aqui, ó, né, olha lá, e tentar adicionar rótulo, ela adicionar rótulo, não vou adicionar não, porque se eu adicionar agora, como está selecionado só aqui, ó, o rótulo vai ser para cá. Então, vamos selecionar, vamos clicar aqui nesta parte da área do gráfico, para tirar a seleção desta área específica, e clicar de novo no nosso gráfico, para que ele selecione todo, ok? Agora sim, botão direito, adicionar rótulo de dados, adicionar rótulo de dados. Olha só, aí ele já colocou um rótulo aqui, ó, né? Só que esse rótulo, eu não vou entender o que é 10, o que é 20, 20, 20. Isso aqui não interessa para mim. Eu preciso que aqui tenha informação, né, dos nomes. O que é isso aqui? Isso aqui é sobrepeso? Isso aqui é obesidade 1, é 2, é 3? Então eu tenho que saber a identificação deles, ó. O problema é que quando você adiciona rótulo, ele vai colocar valor, porque na nossa área de gráfico aqui, de construção de gráfico, olha aqui a barra de rolagem, só foi destacado esta área aqui, ó, para você construir, não esse lado aqui ainda. Então, para você adicionar esse lado aqui no teu gráfico, olha o que você faz. Você vai clicar com o botão direito, escolher aqui de novo, ó, selecionar dados. Ou você pode aqui em cima, né? Você está na guia Design e escolher aqui, ó, selecionar dados. Então, você escolhe. Eu vou por aqui, selecionar dados. Aí nós temos que trocar aqui, ó, os rótulos do eixo. Esses rótulos serão editáveis. Você clica no botão editar, vai direto aqui para o gráfico, olha a barra de rolagem, e vai selecionar agora só os rótulos, somente os rótulos, viu? Ó, do abaixo do peso até aqui, ó, obesidade 3. E deu ok. Olha o resultado, já veio para cá, né? Os nossos rótulos. E aí eu confirmo. Olha lá. Bem, mas cadê o tal rótulo? Continua valor. Perfeito, continua valor. Então você vai ter que trocar agora, vai ter que formatar esse rótulo para modificar de valor para a categoria. Então clica com o botão direito. Como eu escolhi ainda há pouco aquela opção para adicionar rótulo, esta opção aqui aparece formatar rótulo. Se o teu não está aparecendo formatar rótulo igual o meu, é porque não existe ainda rótulo aqui no teu gráfico. Então você tem que procurar por aqui a opção adicionar rótulo e adiciona o rótulo, tá bom? Então eu vou formatar o meu. Formatar, observe que está marcado aqui, ó, valor. Pessoal, não desmarca ainda valor. Marque primeiro a categoria para que apareça o valor e depois você desmarca o valor, ok? Se acontecer de você desmarcar, o que acontece aqui é que vai sumir o rótulo, é como se você estivesse excluindo o rótulo. Ele vai entender dessa forma. Então, para não acontecer isso, marca primeiro o que você quer e depois você desmarca a outra. É um processo de troca, tá certo? Agora, depois que você fez isso, eu estou observando que o rótulo está com uma formatação, né, muito grande. Então, vai lá na guia página inicial, aqui na parte superior, e vamos formatar o tamanho da fonte aqui do rótulo, já aproveitando que está selecionado, olha, todos eles. Eu vou formatar aqui para 5. Digito 5, do Enter, já ficou um tamanho melhor, né, mais legível. E vou destacar em negrito, colocando a cor da fonte em branco, tá certo? Pronto, olha, nós temos aqui nosso rótulo, está criado, tudo ok. Agora, para finalizar, eu tenho que adicionar mais um rótulo que vai ter o movimento do nosso ponteiro.
Então, para adicionar mais um gráfico, né? Perdão, não é rótulo, mais um gráfico, você vai clicar com o botão direito aqui na área de gráfico, vai lá, direito, e escolhe a opção selecionar dados, porque é uma nova entrada de dados, ok? Bem, já temos aqui o gráfico do medidor, que tem esses rótulos. Agora eu vou adicionar mais um. O nome dessa série agora vai se chamar ponteiro, certo? E aí eu vou escolher qual é a área do ponteiro. A área do ponteiro, como eu falei para vocês no início da aula, é essa área aqui, ó. Olha só, né? Esses três valores. Então, vamos lá. A área do ponteiro começa daqui para cá, ó. Ok? Vou dar OK. E nós temos OK. E nós temos isso aqui, ó. Olha lá, né? Esta posição aqui, ó. Deixa eu puxar mais um pouco para você ver melhor, né? Nós temos isso aqui, ó. É o outro gráfico ponteiro. Vamos analisar. Isso aqui vale 50, tá aqui, ó, 50. Esse pequeno pontinho aqui, ó, ele que é o ponteiro, que vale 1,5, e o restante aqui vale 147. É interessante que você também faça aqui no início a tua distribuição para 200. Se você for somar aqui, ó, igualmente aqui em cima, dá 200, ó, tá certo? Então, 50, né, mais 147, você tem aqui 190, aqui não está dando 200, né, porque diminui aqui, mas é interessante que você comece por 200. Então, vamos editar aqui, ó, 3. Então, já temos aqui, ó, a espessura do nosso gráfico usando 3, ok? Ficou entendido? Então, nós temos aqui, ó, 50 mais 147, você tem aqui 197 mais 3, 200. Beleza. Agora, vamos editar. Esse espaço aqui, como eu falei para vocês, é o 50. Olha que é legal. Se você diminuir o tamanho desse espaço, automaticamente este ponteiro aqui, que ele vai ter que acompanhar. Olha, ele só está aqui porque esta área dos 50 é grande. Então, se ela for menor, lógico que esse espaço vai acompanhar ele também. Olha aqui, ó. Imagina só. Se você chegar aqui e colocar 30 e der Enter, olha lá. O tamanho diminuiu deste campo e automaticamente o teu ponteiro muda de posição, olha. Então, o que eu vou fazer? Não é legal você estar mostrando o teu segredo, né? Igual um sistema de mágica. Não mostra para qualquer um o que você está fazendo. Então, essa parte aqui eu vou ocultar. Eu dou um clique em cima, olha lá, não selecionou a área específica. Vou ter que clicar de novo, ó. Clico de novo. Depois que selecionou, vou lá no preenchimento e coloco sem preenchimento nessa área, olha lá. Já ocultei uma área. Vou repetir a mesma ação aqui, ó. Dou um clique, né? Já escolhi esse lado aqui e vou colocar sem preenchimento. Olha lá, sem preenchimento. Pronto, olha o ponteiro como está livre aqui, ó. Então, se eu chegar aqui, né, na entrada e mudar o valor da entrada, colocar lá 90, olha como o ponteiro vai para lá. Olha, foi para essa posição aqui, ó. Ele está andando, beleza? Só que esse ponteiro aqui, como nós usamos o formato rosca, ele tá, ó, daqui para cá, ó, daqui para cá, é uma rosca, contornando outra rosca. Então, tá uma rosca dentro de outra rosca. Eu não quero que aconteça isso. O interessante é esse gráfico chegar daqui até aqui, ó. Para que ele chegue daqui até aqui, o formato do gráfico, olha, tem que ser outro. O melhor formato nesse caso seria o formato pizza. Então, olha o que eu vou falar para você fazer. Você vai clicar no teu gráfico, olha só, cliquei no meu gráfico e aí eu vou modificar o tipo de gráfico que foi utilizado aqui nesta área. Botão direito, olha lá, aí eu vou escolher a opção alterar o tipo de gráfico de série e aí eu vou mudar o ponteiro, não é o medidor, viu? Você vai mudar o gráfico do ponteiro de rosca para esse formato aqui que é o pizza. Olha lá, é como se fosse aqui, ó, um ponteiro, olha, ele vai começar do meio para fora. Então, pegue esse, o pizza. Deu OK? Olha só, ele já veio para cá. Bem, isso aqui às vezes acontece porque o gráfico aqui, ó, o ponteiro, ele perde a posição dele inicial. A posição dele inicial, igualmente este gráfico aqui, tem que começar no ângulo 270, como nós fizemos aqui, ó. Então, se acontecer do teu também ter modificado a posição,
você vai clicar aqui no teu gráfico, mas olha lá, na hora que eu cliquei aqui, ó, ele não selecionou meu ponteiro, ele selecionou o nosso medidor. Então, uma dica para você, olha, o medidor, a espessura dele vai desse ponto até esse, ó. Então, eu aconselho você clicar o ponto que não toca no medidor, ó. Agora aqui, ó, é o ponto do ponteiro, dá um clique em cima dele para selecionar o ponteiro, ó. Então, nós temos agora aqui o ponteiro destacado. Então, a dica é o seguinte, se o gráfico do ponteiro está destacado, agora o que eu vou mudar? Eu vou mudar a série dele. Olha aqui a série dele. Está em 0 grau. Não é aqui. Ele tem que começar não desse ponto. Aqui, ó, ele lê esse ponto aqui como 0. O correto, o ponto inicial dele ser este aqui, ó. Tá certo? Então, o ponto inicial do gráfico é 270 também para o ponteiro. Olha lá. Aí o ponteiro, olha o ponto inicial, veio para cá, ó. Como o ponto inicial veio para cá, e por que meu gráfico está para cá se o ponto inicial está para cá? Bem, o ponto está no lugar certo. Porém, o meu gráfico está configurado aqui, ó, para ir para 90, por isso que ele continua aqui, ó. Se eu colocar agora aqui para 0, então ele tem que ir para esta posição aqui, ó, né? Só que tem um detalhe, olha só, o meu gráfico, ele está no formato pizza, mas não consigo ver ele todo, né? O meu ponteiro. Então, de novo, eu vou clicar em cima do ponteiro, olha só, ainda não selecionei o ponteiro, né? Vou clicar em cima do ponteiro. Depois que você destacou o ponteiro com mais um clique, você vai aqui, ó, no eixo. Você vai mudar o eixo principal para o eixo secundário. Olha só, aí ele vai passar para frente. Depois que você mudou para o eixo secundário, eu aconselho também você pintar este ponteiro, né? Para no preenchimento e coloca um preenchimento sólido, tá certo? Houve um erro aqui. Deixa eu desfazer para verificar o que houve. Tem que estar marcado o meu ponteiro, certo? Olha, agora sim. Meu ponteiro está selecionado e o preenchimento dele é sólido, tá certo? Sendo que, se você teve algum erro, qualquer coisa você dá um Ctrl Z e você desfaz também, ok? E eu vou verificar que a cor aqui, ó, tá laranja, né? Vamos mudar de laranja para preto. Outra dica para vocês, além de você colocar o preenchimento, eu também prefiro utilizar borda, tá certo? Eu vou mostrar por que para vocês. Coloque a borda sempre da mesma cor do teu preenchimento. Então, olha lá, eu vou marcar aqui, ó, linha sólida e vou indicar que a cor tem que ser preto também, ó. Olha o efeito que dá. Quando você coloca a borda, dá esse efeito como se o gráfico estivesse passando aqui, ó, o ponteiro estivesse passando aqui do gráfico anterior, ó. Por exemplo, deixa eu colocar aqui 50 para você poder ver melhor. 50 não, 60. Olha só. Ele está nessa medida aqui, ó. Ele passa, tá certo? Ok? Então, o nosso ponteiro está funcionando, ó. Basta que você mude a entrada, vai lá, e aqui ele vai mudar a posição dele de saída, ok? Vai lá, mudou a entrada, a posição de saída também muda. Perfeito, pessoal. Essa foi a aula de gráfico. Até a próxima aula.